Quarta-feira, dia 16 de maio, uma comissão representativa foi a Utrecht, à casa do irmão Arend Ringelberg, para ter uma entrevista com os dirigentes dos internacionais de Denver, Colorado. Na realidade, eles não eram mais União Americana. Citamos de uma carta de Joseph Adamczak a Eiso Jans, com a data de 22 de junho de 1951, o seguinte. E aqui está essa carta, que diz o seguinte: para tua informação, quero te dizer, querido Eiso, que nós, durante os dias na Holanda, de 5 a 16 de maio, temos posto um fundamento com referência à organização e o irmão A. Dörschler foi eleito como presidente da CG, quer dizer, Conferência Geral. Numa carta dirigida ao irmão Luc Hello, com data de 9 de março de 1952, assinada por Arthur Dörschler e Oscar Kramer, eles declararam o seguinte, e aqui está essa carta. É verdade que a União Americana não reclama nenhum dízimo dos dízimos. Contudo, na nossa reunião na Holanda, foram feitos planos para estabelecer uma comissão internacional com sede na América do Norte. Foram dadas evidências considerações a esses planos e propostas antes da Assembleia da União em 1951, e com a autorização dos irmãos da Inglaterra, Alemanha, Holanda, etc., foram postos em prática. O irmão Dörschler foi eleito como presidente dessa organização e o irmão Kramer como secretário atuante. Na sua qualidade, a Comissão Internacional é um movimento preliminar para restabelecer a velha Conferência Geral dos anos anteriores. O movimento de reforma tem usado esse nome, Comissão Internacional, quando as primeiras relações internacionais foram feitas depois de 1914. Eles funcionavam, em geral, como uma conferência geral, porém com um aspecto mais humilde. Carta de 9 de março de 1952, assinada por Arthur Dörschler e Oscar Kramer. Na mesma carta dirigida ao irmão Luc Hello na África, eles dizem o seguinte: aqueles que se unem conosco em espírito poderão mostrar sua fidelidade a esta causa, apoiando a Comissão Internacional de um modo como uma conferência geral deve ser suprida, sendo que a Comissão Internacional incorre em alguns gastos ao levar avante a obra. Numa outra carta datada 12 de fevereiro de 1952, assinado pelos irmãos Arthur Dörschler, E.G. Stabel e Oscar Kramer, eles dizem o seguinte: a recente assim chamada Conferência Geral de 1948 nunca temos reconhecido e nunca havemos de reconhecer. Desde os dias do reinado de Hitler na Europa, a velha Conferência Geral foi desintegrada e nunca foi restaurada desde então em harmonia com as instruções divinas. Por isso, nós formamos uma comissão internacional
que cuida dos interesses do rebanho espalhado. Nossa obra é humilde demais para adotar nomes que soam bem grandes, tal como Conferência Geral. Sejamos honestos conosco mesmo. 12 de fevereiro de 1952. Em face do que foi exposto, os dirigentes dos internacionais de Denver e Colorado, Estados Unidos, eram organizados numa corporação, como uma conferência geral, com o título de Comissão Internacional. Não se deve olvidar este ponto. Quando se organizaram eles? De 5 a 16 de maio de 1951. Quando eles acabaram de se organizar, eles foram entrevistados por alguns dos nossos delegados em Utrecht. Os irmãos Carlos Kotzel e Albert Müller não estavam presentes nessa entrevista. O irmão Arend Ringelberg dirigia a reunião. E o irmão Dumitro Nikolic foi indicado para responder às perguntas deles. Quando a reunião terminou, os irmãos Arend Ringelberg e Albert Müller convidaram Arthur Dörschler para unir-se com eles para pelejar contra Nikolic. Isso ocorreu no dia 16 de maio de 1951. Eis o que eles publicaram na sua revista The Sabbath Watchman, a Sentinela do Sábado. E aqui está a carta que eles mandaram para a África, e aqui está o que eles publicaram na América do Norte a respeito daquela reunião do dia 16. Eles dizem o seguinte: quarta-feira fomos a Utrecht. O irmão Dörschler foi informado que o irmão Ringelberg estava tentando assiduamente a localizá-lo e que ele deveria interceptá-lo na esquina da rua para uma entrevista particular antes da reunião. E assim aconteceu. Ele foi implorado em termos inequívocos para unir-nos a eles na sua luta contra Nikolic. Quando chegamos à casa do irmão Ringelberg, ficamos atônitos ao encontrar ali somente 19 delegados que haviam sido escolhidos para ouvir o nosso caso, com o irmão Ringelberg como presidente de mesa e o irmão Nikolic como a porta-voz deles. Nem Kossel, nem Müller estavam presentes. Quando saímos fora, o irmão Müller apareceu no cenário e ele tomou o irmão Dörschler a um lugar particular, implorando de um modo mais emocionante para não deixar o lugar, mas que os ajude na sua peleja contra Nikolic. Ele disse: a América não constitui dificuldade para nós, tudo está resolvido para nós. Somente digam-lhes que retirais todas as circulares e tudo estará bem. Que pedido incoerente! Relatório especial publicado pelos líderes internacionais nos Estados Unidos da América do Norte, sob o título What God Has Done. Aqui está esse título, What God Has Done. O que Deus tem feito. A reunião com os representantes dos internacionais não produziu resultado satisfatório. Eles deixaram a casa do irmão Arend Ringelberg e os nossos delegados retornaram a Zeist.
o local onde se realizava a conferência. Os representantes dos internacionais retornaram a seus lares e começaram a enviar cartas para diferentes partes do mundo, pedindo o apoio dos irmãos para o seu movimento. Quinta-feira, 17 de maio de 1951. No dia 17 de maio de 1951, pela manhã, foram apresentados relatórios pelos irmãos Eugênio Laikowski, Arend Ringelberg, Thomas Bayes e Ernst Stark. Agora que todos os relatórios foram apresentados, chegou o tempo para elegerem o presidente de mesa e o secretário da Assembleia e o presidente da Conferência Geral, juntamente com os demais oficiais, deviam depor suas responsabilidades. Mas, em vez disso, um novo assunto foi introduzido aos delegados pelo irmão Arend Ringelberg, o que estava totalmente fora de ordem. Era o caso de um ministro do Canadá, irmão Wilhelm Korpmann, que vivia na casa de uma mulher divorciada a quem ele propôs casamento. O seu caso foi tratado na América do Norte e não deveria ser apresentado à delegação. O irmão Wilhelm Korpmann havia sido eleito como um membro da Comissão da Conferência Geral em 1948 e, como tal, ele deveria ser incluído na lista dos delegados. Mas ele não foi incluído. Por quê? Porque o seu caso foi tratado no campo onde ele era membro. Apesar de que ele não foi aceito como delegado, o seu caso foi trazido à Assembleia para ser discutido. Foi decidido cancelar o estudo e o culto vespertino e continuar com a discussão a respeito da posição do irmão Korpmann. Ata de 1951. Sexta-feira, 18 de maio de 1951. No dia seguinte, dia 18 de maio de 1951, a sessão toda foi ocupada com a discussão a respeito da posição do irmão Korpmann. O irmão Dumitru Nikolic respondeu às declarações do irmão Korpmann. Ata de 1951. Nesse dia 18 de maio de 1951, chegou o irmão John Tsutetsi, o delegado da África do Sul. Até essa data, ele não estava informado de tudo que se passou até aquele dia. A primeira sessão que ele assistiu foi no dia 20 de maio de 1951. Sendo que era o dia de preparação, sexta-feira, não havia sessão pela tarde. Sábado, dia 19 de maio, não houve sessão no dia de sábado. Domingo, dia 20 de maio, vou ler parte da ata de 1951. Na abertura da sessão de negócios da delegação, no dia 20 de maio de 1951, o irmão Stewart pediu permissão para ler 3 relatórios. A ata de sexta-feira, o relatório da reunião dos delegados em Utrecht, relatório da reunião com os líderes dos internacionais e uma declaração submetida pelos delegados ligados com a sessão.
As duas primeiras propostas foram aprovadas, mas houve oposição à terceira proposta. Foi feita uma decisão para que a leitura seja feita, mas isso foi impedido pelo presidente de mesa, irmão A. Ringelberg. O irmão Kotzel fez mais acusações contra aqueles que apoiavam a declaração. O presidente de mesa recusou permissão para que qualquer um daqueles que eram acusados fizesse sua defesa. E, ao mesmo tempo, ele permitiu que não delegados que estavam presentes entrem na discussão. Ata de 1951. Em qualquer assembleia, quando um delegado faz uma proposta e ela é apoiada, a proposta deve ser posta em voto e, se for aprovada pela maioria, deve ser feito o que a proposta diz. Isso ocorreu com a declaração, que foi aprovada para que seja lida, mas o presidente de mesa vetou a leitura e não permitiu que seja lida. Esse ato do presidente de mesa foi totalmente fora de ordem, inconstitucional. Então, foi feita uma segunda votação e agora houve um empate, 12 a favor e 12 contra, e um delegado permaneceu neutro. O presidente de mesa convidou aquele delegado neutro para se levantar, e quando ele se levantou e quis explicar por que ele não votou, o presidente de mesa disse que a maioria venceu e que a declaração não será lida. Eles queriam continuar com a discussão do caso do irmão Wilhelm Korpmann, que estava fora de ordem. Esse caso não pertencia à Assembleia. Quando o irmão Wilhelm Korpmann se levantou para falar, alguns dos delegados saíram da sala em forte protesto contra o procedimento arbitrário e, finalmente, mais ou menos às 11h30, 11 delegados e um tradutor estavam fora da sala de reunião. Esta saída da sala de reunião em protesto é interpretada pelos dirigentes dos internacionais como separação do movimento de reforma. Nós lhes perguntamos, onde está escrito que nós não podemos protestar contra arbitrariedades, contra a defesa de pessoas culpadas em altas posições, contra a irregularidade na seleção dos delegados e contra a mal administração financeira? Por qual regulamento um delegado perde o seu direito de ser um membro do movimento de reforma se ele sai da sala em protesto? Os 11 delegados não fizeram coisa alguma que podia ser chamado ilegal. Eles não se separaram do movimento de reforma nem da igreja e eles não cessaram de ser delegados para representar as uniões e campos que os enviaram à conferência. Somente as uniões ou campos que os enviaram à Assembleia podem, se houver suficiente motivo justo, retirar suas credenciais para que não os representem. A irmã Ellen G. White estava enfrentando uma forte oposição contra a verdade na sessão da Conferência Geral de 1888.
e ela ameaçou a sair da reunião em sessão. Como interpretam os dirigentes dos internacionais sua atitude? Estaria ela apartando-se da igreja? Eis o que ela escreveu: eu me comprometi com um voto solene a Deus que, enquanto esse espírito de menosprezo, falta de bondade e falta de amor existir, eu apresentarei diante dos meus irmãos, em linhas claras, mostrando-lhes o curso pecaminoso da sua conduta, e com decidido testemunho, desviar a corrente, se possível, e se não tiver sucesso, então eu me retirarei da reunião, pois tenho receio de estar em tais reuniões, para que não seja levedado com o espírito prevalecente. Materiais de Ellen G. White, de 1888, a página 181. A Bíblia diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,19. Apartar-se da iniquidade não é sinônimo de apartar-se da igreja. O Espírito de profecia confirma essa mesma verdade. O Desejado de Todas as Nações, página 152, diz: nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou nossa presença. Os 11 delegados que saíram da sala não sabiam o que fazer de melhor sob essas circunstâncias. Os 14 delegados dentro da sala, não tendo quórum, presumiram ter a autoridade legal de continuar com a sessão e exigiram o livro de atas que estava em poder do irmão Nicolite. Eis o seu pedido: prezado irmão Nicolite, os delegados da Conferência Geral reunidos pedem amavelmente para entregar-nos os livros de atas da Conferência Geral, porque o programa progrediu tanto que a ata já deve ser lida. Com carinhosa consideração no Senhor, assina A. Ringelberg. Esse é tirado do livro I Cannot Come Down, quer dizer, não posso descer, página 33. Várias horas se passaram até que eles chegaram a essa decisão para ler a ata da sessão de 1948. Conforme uma decisão anterior, a ata deveria ser lida somente quando o presidente de mesa e o secretário da sessão fossem eleitos e os oficiais entregassem suas responsabilidades. Nenhuma dessas coisas ocorreram ainda e, contudo, eles queriam ler a ata de 1948 e continuar com a sessão ilegal. Por que os 14 delegados eram ilegais para funcionar como uma sessão? Os estatutos dizem: quando pelo menos 3/5 dos delegados estiverem presentes, suas decisões se tornam legais e reconhecidas pelas conferências e igrejas afiliadas em todo o mundo. Estatutos, artigo 3, número 2.
O número total de delegados deveria ser 53, mas estavam presentes somente 24 até o dia 18 de maio, e no dia 20 de maio, mais o irmão John Tsotsetsi, da África do Sul, assistiu por primeira vez à sessão. Mesmo se o número total dos delegados fosse 25, 3/5 são 15. Dentro da sala, eles estavam presentes somente 14, um dos quais não tinha a experiência dos eventos ocorridos até então, e 4 deles eram delegados ilegais. O irmão Arend Ringelberg deveria respeitar a Constituição e suspender as reuniões até que chegassem a um acordo com os 11 delegados que protestaram. O que eles fizeram em continuar com a sessão era totalmente ilegal. É inútil para os internacionais pretender legalidade para os 14 delegados. Do momento em que os delegados estavam separados, nenhuma das duas partes tinha quórum. Portanto, desde o dia 20 de maio de 1951, havia reuniões realizadas por ambas partes, mas nenhum deles podia funcionar como uma sessão legal, pois não tinham 3/5 do número total de delegados presentes. Quando os 11 delegados ficaram sabendo que os 14 delegados assumiram a arbitrária decisão de que 14 delegados são legais e que podem funcionar como uma sessão, pois exigiram o livro de atas, os 11 delegados escolheram uma comissão de 7 na tarde do dia 20 de maio de 1951, às 14h30. Não houve indicação de presidente, mas somente nomearam um secretário para tomar notas e que possa representá-los aos 14 delegados. De acordo com a declaração do irmão Eugênio Laikowski, feita a mim pessoalmente, eles fizeram isso para proteger o irmão Dumitro Nikolic, pois os 14 delegados poderiam tomar por força o livro de atas. Esse ato de apontar uma comissão de 7 foi interpretado pelos 14 delegados e até o dia de hoje os seus sucessores interpretam como uma organização de uma nova igreja. Mas essa interpretação é um absurdo. Segunda-feira, dia 21 de maio de 1951. No dia 21 de maio, os 11 delegados foram declarados como rebeldes e intimados pelos 14 delegados para comparecer diante deles. O protesto contra os males foi taxado como uma rebelião. Eles recusaram a leitura da declaração quando ainda estavam juntos, mas agora eles a leram entre si mesmos, sem a presença dos 11 delegados, e expressaram que a declaração era injusta. 22 de maio de 1951. Citamos 3 parágrafos da Carta dos 14 Delegados de 22 de maio. Houve troca de cartas durante esses dias, várias trocas de cartas. Não vamos apresentar tudo para poupar tempo, mas vamos citar alguns parágrafos daqui do dia 22 de maio, carta enviada pelos 14 delegados aos 11.
Eles dizem: lamentamos muito que depois de todos os eventos que ocorreram e os fatos mencionados aqui, somos compelidos, com relutância, a excluir os irmãos mais culpados, sendo válido desde hoje D. Nikolic, A. Lavrik e Stewart. Os outros irmãos que estão convosco, Egarter, Divai, Ascendino Braga, Franz Hartmann, Hohenreiner, Vicente Cimeira e Laikowski. O irmão Egarter não é delegado com direito a voto. Decidimos dar-lhes um tempo de graça, por um certo tempo, na boa esperança de que eles voltarão a nós com arrependimento. Todos os irmãos que estão sob um período de graça estão, a partir de hoje, liberados de todas as suas responsabilidades e cargos. De acordo com os nossos princípios, eles são obrigados a devolver todos os documentos, inventário, também dinheiro da reforma, que eles têm em confiança. De agora em diante, eles não mais têm o direito de arrecadar dízimos ou outras dádivas dos nossos membros do movimento de reforma. No dia 22 de maio de 1951, os 14 delegados presumiram ter o direito arbitrário e a autoridade para excluir da igreja 11 delegados juntamente com o tradutor. Isto é totalmente contrário aos princípios da Bíblia e dos testemunhos, em harmonia com o seguinte: Testemunhos Seletos, volume 3, 202. Nenhum oficial da igreja deve aconselhar, nenhuma comissão recomendar, e igreja alguma votar a eliminação dos livros, o nome de alguém que haja cometido falta, sem que as instruções de Cristo a este respeito sejam fielmente cumpridas. Se essas instruções houverem sido observadas, a igreja está limpa diante de Deus. A injustiça tem então que aparecer tal como é e ser removida para que não prolifere. O bem-estar e a pureza da igreja devem ser salvaguardados para que possa estar sem mancha diante de Deus, revestida da justiça de Cristo. Testemunhos Seletos, volume 3, página 202. Um outro testemunho diz: anciões e diáconos são eleitos para terem cuidado pela propriedade da igreja. Porém, esses dirigentes, especialmente em igrejas novas, não devem sentir a liberdade sob seu próprio julgamento e sua própria responsabilidade excluir membros culpados da igreja. Eles não são investidos com tal autoridade. Muitos favorecem a ideia, como aquela de Jeú, e rapidamente venturam a fazer decisões em assuntos de grave importância, enquanto que eles mesmos não estão ligados com Deus. Eles deveriam humilhar-se e zelosamente buscar sabedoria daquele que os colocou nos seus cargos e deveriam ser bem modestos ao assumirem responsabilidades. Eles deveriam também colocar o assunto diante do presidente da sua associação e aconselhar-se com ele. Em algum momento apropriado, o assunto deve ser considerado com paciência, no temor de Deus,
com muita humildade e tristeza pelos errantes que são comprados com o sangue de Cristo, com zelosas e humildes orações, os devidos oficiais devem tratar com os ofensores. Quão diferente tem sido o curso quando, com autoridade própria e um espírito duro, insensível, acusações são feitas e almas têm sido lançadas fora da igreja. Releases, quer dizer, Manuscritos Liberados, volume 12, página 113. Mais um testemunho. A disciplina tem sido pervertida em grande medida. Aqueles que eles mesmos tiveram caracteres defectivos têm avançado para disciplinar os outros. E assim toda disciplina tem sido desdenhada. Lamento a dizer que a paixão, o preconceito e a parcialidade têm tido abundante lugar para exibir-se e a disciplina ficou estranhamente negligenciada. Isso está em Review and Herald, 14 de maio de 1895. Um outro testemunho. Se um irmão errar da verdade, se ele cai em tentação, eles não fazem esforços para restaurá-lo em mansidão, considerando-se a si mesmos para que não sejam também tentados. Parece que eles consideram a sua obra especial de subir sobre o assento de julgamento e condenar e excluir. Eles não obedecem à palavra de Deus que diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. O espírito desta passagem é muito rara em nossas igrejas. É a falta disto que retira o Espírito de Deus do coração, do lar e da igreja. Não havemos de agora em diante praticar o plano bíblico de restaurar o errante no espírito de mansidão? Não teremos o Espírito de Jesus e trabalhar como ele trabalhou? The Review and Herald, 16 de dezembro de 1884. No mesmo dia, quando os 14 delegados excluíram os 11 delegados, o tradutor, 3 foram excluídos primeiro e depois todos os outros. No dia 22 de maio de 1951, os 14 delegados saíram da sala de reuniões e foram para Utrecht. Eles também saíram da sala de reunião, como fizeram os 11. Depois de eles deixarem o lugar da conferência, os 11 delegados voltaram à sala de reuniões para continuar com as reuniões.